Olá, hoje, dando sequência aos nossos estudos, encontramos uma reflexão importante, interessante, para que a gente permaneça alimentando os nossos sentimentos de paz. E em um momento tão delicado que passa a humanidade, um momento onde nossos valores são aferidos diariamente, onde somos desafiados a manter o nosso equilíbrio e a dar testemunhos do que temos, do que somos, do que conquistamos, das aquisições infinitas da alma. E uma dessas aquisições necessárias ao aperfeiçoamento do ser é a paz. E encontramos no livro Pão Nosso, do nosso querido amigo Emmanuel, a lição de número 65, onde ele nos aconselha: tenhamos paz. E esse desejo, ele parte de uma reflexão que o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13, faz essa afirmação: tende paz entre vós. E Emmanuel comenta conosco: se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, ainda em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências, traduzida nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Por isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade mais velhos, na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa base primordial do pacifismo edificante. Geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações, e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quando nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Uma página notável, esse convite tão atual, nos convidando a ter paz dentro de vós, porque ainda não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas,
Um clima de paz entre a sociedade, um clima de paz entre as famílias, um clima de paz entre os amigos fraternos, entre até os grupos das redes sociais. Ainda é, ainda não é possível respirar nesse clima de paz perfeita, porque a ignorância e a belicosidade predominam na estrada comum. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado a justas limitações, servida por várias potências, traduzidas em sentidos e percepções. São muitas circunstâncias, são muitos valores, são muitas conquistas individuais. Então é natural que todos nós sejamos pessoas, criaturas diferentes, nutridas por alimentos diferentes, por valores diferentes, e ainda não sintonizados com o amor do Cristo em sua plenitude. É verdade que aqui e ali temos lampejos de luminosidade. É verdade que nós, os que convivem conosco, também têm seus lampejos de luminosidade. Quando coincide que todos nós estamos neste clima de paz, nesse roteiro de luz, estabelece-se um diálogo, uma convivência, um ambiente fraterno de paz entre nós, entre as famílias, entre os ambientes sociais que convivemos. Mas basta que um de nós estejamos fora dessa sintonia, que o ambiente o clima de paz perfeita fique ameaçado. Quando todos esses centros individuais estiverem dominados plenamente por uma paz verdadeira e permanente, os climas de guerra, de angústia, de distensões surgirão, desaparecerão da face da Terra. Esse é o caminho que o orbe planetário está fazendo. O caminho da transição planetária, o caminho da regeneração, o caminho de um planeta regenerado que pressupõe espíritos que o habitam regenerado. Espíritos que começam a investir nos sentimentos de paz e de serenidade entre os diversos corações. Então, queridos amigos e irmãos, é necessário que os irmãos mais velhos em humanidade, em experiência e em conhecimento, aqueles que já começam a compreender as lições vivas e efetivas do Mestre Jesus, comecem a aprender a ter paz consigo. Comecem a educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos que representam a base primordial do pacifismo edificante. O nosso querido André Luiz diz que quando a gente harmoniza o que está por dentro, tudo do lado de fora se harmoniza. Quando a gente organiza o que está por dentro, tudo do lado de fora se harmoniza. Se a gente conquista essa paz interior, a gente passa a perceber a harmonia, a paz, a tranquilidade, a beleza do que nos rodeia. A gente começa a enxergar a harmonia e a paz do universo, do mar, da natureza, das flores, do ambiente, do ar, da vida abundante que nos cerca. Passamos a perceber a natureza exuberante que nos oferta vida em todos os momentos, que nos oferta uma canção permanente, uma sinfonia perfeita, de luz e paz, irradiando em todos os quadrantes da natureza. Mas se ao contrário, nós não estamos em paz por dentro, conosco mesmos, a gente não enxerga essa poesia do lado de fora. A gente não enxerga esse amor divino. E aí a gente passa a ouvir, ver e sentir conforme as nossas inclinações, e não segundo a realidade essencial. Registramos informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas. Julgamos, muitas vezes com a lente embotada do nosso psiquismo desalinhado, lembrando a expressão do Evangelho de que enxergamos o argueiro no olho do outro.
quando temos uma trave no nosso olho. Muitas vezes as pessoas fazem determinadas coisas, agem em determinadas situações, dizem determinadas coisas com uma determinada intenção. Mas como temos uma insatisfação íntima, julgamos erradamente e equivocadamente a intenção do outro. E muitas vezes o outro é um ser querido que nos ama, que está conosco no dia a dia, onde o atrito das relações cotidianas desgasta o mecanismo da convivência. E nos habituamos a enxergar no outro uma realidade que ele não tem, quando muitas vezes a dificuldade está na nossa lente, que ainda está embaçada. Anotamos situações, paisagens, com a luz ou com a treva que absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quando nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. É tempo de muitos conflitos. Conflitos da sociedade, conflito de opiniões que não convergem para o sentido do amor e da união, tão pregada pelo nosso Mestre Jesus. É tempo de conflito nas famílias. É tempo de conflito na humanidade. É tempo de ebulição nos pensamentos humanos. Então, sempre que for possível, quando nos seja possível, façamos serenidade nos nossos passos. Os parentes difíceis estão reencarnados, a começar de nós mesmos. Os desafios da convivência, do testemunho, de amar os nossos inimigos, são chamados cotidianamente a testar os valores cristãos, ao qual fomos preparados ao longo dos últimos 20 séculos, para o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esses valores estão sendo testados para que a gente possa dar testemunho da nossa competência cristã, da nossa capacidade de ascender. E se hoje, enquanto espíritas, estamos nos habilitando a conhecer as coisas do Espírito, a realidade do mundo espiritual, é fundamental que não só aprendamos que não há morte, que não só aprendamos que a vida continua, mas que nos habilitemos ainda hoje a servir com Cristo, a amar com Jesus, a seguir as suas pegadas, porque o reino de amor do Cristo, ele não só se inicia na pátria espiritual, ele começa hoje, nos testemunhos efetivos da convivência fraterna, na qual somos convidados a ter paz e serenidade para construir as pontes necessárias à nossa felicidade no futuro, no porvir. O testemunho de ser espírita começa na vida do espírito. E a vida do espírito não se dá somente na pátria espiritual. A vida do espírito é hoje, enquanto estamos encarnados também, porque somos espíritos. Então, que nós possamos dar esse testemunho de conhecer a realidade espiritual da nossa vida e tratar da realidade espiritual da nossa vida, mesmo enquanto encarnado. Tratar da realidade espiritual é ter paz, é ter serenidade, é ter consciência tranquila de que está fazendo a sua parte, de que está enfrentando todos os conflitos da melhor forma possível, agindo como o Cristo agiria se estivesse em nosso lugar. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Calma, queridos amigos. Calma. O momento nos exige testemunhos. Sim. Não estou falando de pandemia, não. Estou falando dos desafios da encarnação. Do parente difícil, do desafio profissional,
do filho que nos cobra, do esposo complicado, da esposa que não nos entende. Estamos falando dos desafios da encarnação, ao qual todos estamos matriculados, inclusive o da pandemia. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. É como diz o poeta: a paz do mundo começa em mim. Se queremos um mundo em paz, se queremos o mundo sereno e que a paz seja duradoura, investamos na paz hoje, a começar dentro de nós. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a conquistar essa serenidade e essa paz dentro de cada um de nós. Fiquemos em paz e com a inspiração do Mestre Jesus.